Olá, meus amigos, estamos aqui de volta no canal Física Explicada. Eu sou o professor Pablo Teru e vou continuar a falar sobre o quê? Sobre a óptica. Nessa aula, que é a segunda, caso você não tenha assistido a primeira aula introdutória à óptica, onde eu defini alguns conceitos, os princípios de propagação, é interessante que você assista para ter aí uma base e compreender melhor essa segunda aula. E nessa segunda aula falaremos sobre o quê? Sobre sombras, penumbras, eclipse, fases da Lua. Uau! Sim, mó legal! Primeiramente, para a gente entender o que é sombra e penumbra, se você por acaso pegar a sua mão e colocar bloqueando aí uma fonte de luz primária, não sabe o que é fonte de luz primária, assista ao primeiro vídeo, meu amigo. Você vai perceber que é capaz de bloquear parte desta luz e na parede, né, que na física a gente chama de anteparo. Anteparo é tipo qualquer tela de projeção, né, na sua sala de aula ou uma sala de aula que você já frequentou, talvez tivesse um projetor e o professor puxava uma telinha para projetar as imagens. A telinha é um anteparo. Enfim, quando você bloqueia com a mão a fonte de luz primária, numa parede você vai ver surgir ali uma mancha. Se essa mancha tiver uma boa definição, a gente diz que ela é uma sombra. Tecnicamente, a sombra é uma ausência total de luz. Agora, se essa mancha que aparecer na parede, no anteparo, não tiver uma boa definição, uma boa nitidez, não dá para ver bem que é uma mão, então é uma penumbra. A penumbra é definida como sendo uma região parcialmente iluminada. Para você conseguir produzir uma sombra, né, uma sombra bem definida, o ideal é que você tenha uma fonte pontual de luz. Sabe quando você marca um encontro com uma lâmpada e ela chega no horário? É porque ela é pontual. Como o próprio nome sugere, na verdade a fonte pontual é uma fonte muito pequena, um ponto que emite luz, né? A lanterna de um celular pode ser considerada uma fonte pontual. Se você por acaso quiser fazer esse experimento, vai para um lugar escuro, acende a lâmpada do seu celular, a lanterna do seu celular e coloca a sua mão ali bloqueando e olhe para a parede, para o teto, enfim, para onde essa sombra pode ser projetada, e você vai perceber que você tem uma sombra porque a imagem que aparece na parede, no teto, é muito bem definidinha. Legal, vamos para os slides. Aqui nos slides a gente vai perceber como que surge a formação de uma sombra. Basicamente a gente tem aqui a nossa fonte pontual de luz, uma lâmpada bem pequenininha, e nós vamos colocar aqui um obstáculo opaco, né? Lembrando, a palavra opaco significa que não permite a passagem da luz. Obviamente, então, parte da luz que sai da lâmpada não vai conseguir atravessar esse obstáculo e a gente vai ter a formação da sombra. Uma coisa importante a se dizer, a sombra não está só na tela de projeção, no anteparo, né? A sombra é toda a região, portanto, toda essa região cinza aqui, ó, onde eu não tenho luz, é chamada de sombra. Perceba que para projetar a nossa sombra, a gente pegou os raios limitantes. Essa é uma dica importantíssima, né? Toda vez que você tiver que desenhar uma sombra, você pode pegar sempre os raios que passam pelas extremidades aqui do nosso obstáculo, né? Sendo uma fonte pontual, pego dois raios, o que passa pelo lado direito e o que passa pelo lado esquerdo do meu obstáculo. Muito bem, né? Para projetar sombras, acho que não tem muito segredo. Quando a gente olha aqui, ó, para essas duas fotografias, a gente já consegue notar a diferença entre uma sombra e uma penumbra, né? A sombra, como eu disse, tem uma definição boa, né? Você olha aqui e percebe que as manchas que aparecem na parede têm de fato o formato dos obstáculos que foram colocados. Já nessa figura aqui, ó, a gente tem a impressão que se trata de um ET, o ET de Varginha, o ET Bilu, o ET Bilu, o ET Bilu. Mas professor, e as penumbras? Como é que se formam essas penumbras? As penumbras vão ser formadas por conta do fato de que a gente tem regiões que são parcialmente iluminadas. Para você ter uma região parcialmente iluminada, significa que o obstáculo não consegue bloquear completamente os raios de luz. Isso vai acontecer quando a gente tem uma fonte de luz extensa, né? Quando a gente tem uma fonte de luz grande. Ao colocar um obstáculo em frente a uma lâmpada muito grande, o obstáculo consegue bloquear parte dessa luz, mas a outra parte não. E aí a gente vai ter a formação de penumbras. Para os slides para ver isso. Temos aqui, ó, uma fonte extensa, uma lâmpada grande e o obstáculo que nós já havíamos utilizado anteriormente para fazer o desenho da sombra. Note que agora a gente vai pegar também os raios limitantes, né? Os raios que vão sair do lado esquerdo da fonte e os raios que vão sair do lado direito. Professor, por que você está usando o plural, os raios? Porque a gente vai usar dois raios que saem do lado esquerdo, dois raios que saem do lado direito. Esses raios que saem do lado esquerdo vão ter que passar pelas extremidades do seu obstáculo. Vamos desenhar para você entender melhor aqui, ó.
peguei, desenhei os raios em laranja. Note que eu faço um raio que passa pelo lado esquerdo do obstáculo e um raio que sai do lado esquerdo da fonte e passa pelo lado direito do obstáculo. Legal. Note que se a fonte de luz fosse só esse ponto aqui, ó, aqui nós teríamos uma região de sombra, digamos que dos raios laranja. No entanto, também sai luz aqui do lado direito da minha lâmpada. Vamos desenhar os raios que saem do lado direito. Didaticamente eu desenhei aqui em azul. Perceba que, pegando os raios limitantes, um que vai para o lado esquerdo do obstáculo e um que vai para o lado direito, esta região aqui, ó, seria a sombra dos raios azuis. Né? Perceba que a coincidência de sombra vai se dar somente nesse meio aqui. Ó. Nesse meio a gente tem a sombra dos raios laranjas e a sombra dos raios azuis. No entanto, essa região, por exemplo, ela vai ser parcialmente iluminada. Os raios azuis não chegam, mas os raios laranjas podem chegar. Né? Eu posso desenhar um raio laranja que sai aqui da extremidade esquerda da fonte e ele conseguiria chegar aqui. Do mesmo jeito, aqui do lado direito. Os raios laranjas não chegam, mas eu poderia desenhar um raio azul saindo do lado direito da fonte e que chega aqui nessa região. Portanto, no meio aqui a gente vai ter uma sombra, ausência total de luz, mas dos lados aqui nós teremos penumbras, regiões que são parcialmente iluminadas. Tá claro até aqui? Se você está gostando do vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com seus amigos que estão prestando vestibular ou estudando isso na escola e contribua para o crescimento desse nobre canal. Agora, o que tudo isso tem a ver com eclipse? Aliás, o que é eclipse? Ah, professor, eu sei o que é eclipse, eu lembro. É a antiga MTV, né? Na antiga MTV. Como assim? Na antiga MTV passava muita música, eclipse. A definição de eclipse é ocultamento, é quando um determinado astro, Sol ou a Lua, se torna oculto, ele deixa de ser observável, ou pelo menos facilmente observável. Nós temos o eclipse solar e o eclipse lunar. Para você conseguir diferenciar o eclipse solar do lunar, é interessante você se atentar a essa definição de que a palavra eclipse vem do grego e significa ocultar, esconder. Portanto, eclipse solar é quando o Sol está escondido. Eclipse lunar é quando a Lua está escondida. Mas como que isso vai acontecer? Para os slides. Temos aqui então a nossa definição dos eclipses, o eclipse lunar, a lua escondida, e o eclipse solar, o sol escondido. Isso vai acontecer de acordo com a organização, a posição da Terra, do Sol e da Lua. Se houver um alinhamento, a gente pode ter um desses astros numa região de sombra. Vamos ver isso melhor agora, começando pelo eclipse solar. O eclipse solar ele vai se dar quando a gente tem esse alinhamento aqui, ó, né? O Sol, fonte de luz primária, a Terra nessa posição onde você, observador, está, obviamente, e a Lua. A Lua vai ser o obstáculo para a formação de sombra e penumbra. Como a gente viu, acabou de ver, para desenhar aqui a formação de sombra e penumbra, basta pegar os raios limitantes, 2 que saem da parte superior, 2 que saem da parte inferior. Cada um desses 2 vai passar nas extremidades da Lua. Então, começando pelos raios que saem aqui de cima, ó, desenhei passando pelas extremidades da Lua, peguei agora os raios de baixo, os vermelhos, desenhei passando pelas extremidades da Lua, e nisso a gente consegue reconhecer que essa região central é a que tem ausência total de luz, portanto aqui a gente vai ter sombra, e nas regiões adjacentes nós teremos as penumbras. O que é interessante? Se você por acaso tiver a sorte de estar nessa região de sombra, você vai ter o eclipse total do Sol, né? Então você nessa posição, quando tentar olhar para o Sol, vai ver uma figura parecida com esta daqui, né? Infelizmente é muito raro que você consiga estar nessa posição exata, porque a minha figura que eu acabei de mostrar está totalmente fora de escala, né? O Sol, na verdade, é muito maior que a Terra e a Lua também não tem esse tamanho como está mostrado aí nos slides. Né? Portanto, na prática, essa região de sombra ela é muito pequena, muito pequena. Então, lamento dizer, mas vai ser muito difícil que em vida você tenha a sorte de estar no lugar onde está ocorrendo o eclipse total. Só por curiosidade, no ano de 2019 ocorreu o eclipse total no Chile. Né? Até o Gilberto Gil viajou para o Chile para ver esse eclipse total. Você não, porque é pobre que nem eu e não tinha dinheiro para viajar para o Chile só para ver um eclipse. Geralmente você vai ver em vida, e até porque não é tão raro, um eclipse parcial, né? Essa região de penumbra é uma região já maior. Então, provavelmente, na sua vida, você já viu eclipse parcial, né? O ideal é que você não olhe diretamente para o Sol, quando você sabe que está tendo um eclipse parcial,
porque pode danificar os seus olhos. Embora ele esteja parcialmente encoberto pela lua, tem muita luz vindo dele e isso pode gerar queimaduras na sua retina. No entanto, as pessoas geralmente pegam aquelas chapas de raio-x e apontam para o sol e conseguem ver uma figura semelhante a essa, né? Dá para ver aqui a bordinha da lua encobrindo o sol. Antes da gente falar do eclipse lunar, é interessante que a gente fale sobre uma coisa importantíssima. Iogurteira Top Term. Não. TechPix. Não. Então o que, professor? Sobre as fases da lua. Você sabe que a lua tem fases, né? Tem momentos que você olha para cima e vê a lua toda cheia, grandona, redonda. É óbvio, você nunca vai ver a lua quadrada. Se você vê a lua quadrada é porque você usou alucinógenos. Às vezes você olha para o céu e vê a lua metade iluminada ou uma partezinha ali, um arco, né, iluminado. E às vezes você olha para o céu e a lua tá meio camuflada, né, meio apagada. Não digo que totalmente apagada, mas assim, é difícil de reconhecer onde ela está e quando você reconhece ela está meio apagada. Essas fases da lua são chamadas de lua nova, quando ela está apagada, o quarto minguante, quando ela está diminuindo de tamanho, o quarto crescente, quando ela está crescendo, e a lua cheia, quando ela está totalmente iluminada, redondinha, bonitona. Por que acontecem as fases da lua? Por conta do fato de que a lua gira ao redor da Terra e dependendo da posição que ela estiver, você na Terra, como um observador, vai enxergar parte dela iluminada. Mais precisamente, para entender melhor, vamos para os slides. Nós sabemos que a Lua ela não é uma fonte de luz primária, ela não produz luz própria, né? Na verdade, o que a gente vê é a luz que ela reflete do Sol, né? O Sol sim é uma fonte primária de luz. Então a gente sabe que a luz vai sair do Sol, vai vir para a Lua, parte dessa luz é absorvida, outra parte é refletida em direção à Terra. Você, observador, está aqui na Terra e vai enxergar, portanto, a Lua iluminada pelo Sol. Dependendo da posição que a Lua estiver, você vai enxergar partes dela iluminada ou não. Mais precisamente, vamos olhar para esta figura aqui, ó. Imagine que aqui é a Terra, você é o observador, aqui é a Lua girando ao redor da Terra e aqui é o Sol. Obviamente, esse é um desenho totalmente fora de escala, né? Ele vai servir só para a gente entender didaticamente como se dão as fases da Lua. Note que quando você, observador, estiver olhando para a Lua nesta posição aqui, ó, você vai estar olhando para a face iluminada dela, né? Ela está voltada para o Sol, portanto a face iluminada está voltada para você e você vai dizer que essa é a chamada Lua cheia. No entanto, quando a Lua vem para esta posição aqui e você olha para ela, parte dela está iluminada pelo Sol e a outra parte não. Né? Nós dizemos que essa é a chamada lua minguante ou quarto minguante. A lua nesta posição faz com que a face escura fique voltada para você, a face clara voltada para o Sol, você vai olhar a face escura e não vai ver muita coisa, é a chamada lua nova, quando ela está meio camuflada. E, obviamente, quando ela estiver nessa posição, parte dela iluminada, parte não, nós dizemos que essa é a lua crescente, o quarto crescente. E como vai se dar então o eclipse lunar? O eclipse lunar vai se dar quando a Lua entrar na região de sombra e penumbra da Terra, né? Então agora, note que a gente tem um outro alinhamento. Enquanto que no eclipse solar a Lua ficava na frente da Terra, digamos assim, no eclipse lunar ela vai para a parte de trás da Terra, entrar na região de sombra e penumbra da Terra. Mais precisamente, né, a gente vai imaginar que a Lua está numa posição como esta, toda iluminada pelo Sol, e aí ela entra na região de penumbra, ficando parcialmente iluminada e finalmente na região de sombra. Quando ela estiver aqui, ó, na região de sombra, a gente tem um eclipse lunar. Ela vai estar totalmente apagada. As primeiras observações dos eclipses lunares foram feitas na antiga Grécia, né? Pelo menos os registros formais dessas observações foram feitos lá. E foram esses registros que permitiram a dedução de que a Terra era redonda. Tem uns caras dizendo aí que é plana, mas não é, velho, não é redonda. Para você conseguir fazer essa observação, basta olhar o formato da sombra que é projetado na Lua. E esse formato é redondo, sabendo que quem está projetando a sombra é a Terra, a dedução é que a Terra é redonda. Perceba que eu disse que o eclipse solar vai se dar quando a Lua estiver na frente da Terra, digamos assim, e o eclipse lunar quando a Lua estiver atrás da Terra. Talvez você esteja se perguntando: Professor, já é hora do recreio? Professor, posso ir ao banheiro? Não, talvez você esteja se perguntando: então por que não tem eclipse todo mês? Esta é a pergunta que eu queria responder, meu caro. Por que não tem eclipse todo mês? Aliás, 2 eclipses por mês, um eclipse solar e um eclipse lunar.
Afinal de contas, a Lua demora um mês, né, em torno aí de 28 dias, para dar uma volta ao redor da Terra. Então, teoricamente, ao momento em que ela está na frente, teria o eclipse solar, e ao momento em que ela está atrás, teria o eclipse lunar. E por que isso não acontece? Para entender isso, vamos voltar para os slides! A resposta para essa pergunta está no fato de que o plano orbital da Terra em relação ao Sol não coincide com o plano orbital da Lua em relação à Terra. Mais precisamente, nessa minha figura, a Terra gira ao redor do Sol nesse plano azul, enquanto que a Lua gira ao redor da Terra nesse plano verde. Portanto, enquanto que a Terra está girando desse jeito ao redor do Sol, a Lua está girando deste jeito, né? Não é o mesmo plano, esse plano não coincide. E justamente o fato de que não há coincidência desses planos orbitais é que vai fazer com que os eclipses sejam eventos raros. Olhando aqui para os slides, a gente percebe que caso haja esse alinhamento mostrado, Terra nessa posição, Sol nessa posição, Lua nessa posição, a gente teria o eclipse solar, né? E o eclipse lunar vai se dar quando a Lua estiver na posição aqui de trás, olha só, né? Quando a Lua estiver nessa posição, ela estará na sombra da Terra e a gente vai ter o eclipse lunar. No entanto, durante o ano, como eu disse, esse evento é razoavelmente raro. Aliás, o eclipse solar, o eclipse lunar, vai demorar, em geral, mais de um ano para acontecer. Esse alinhamento não acontece sempre. Por exemplo, ó, nesta figura a gente tem o Sol, a Terra e a Lua. Note que a Lua não está alinhada com o Sol e com a Terra, né? Você, observador, quando olhasse para a Lua, reconheceria aqui uma Lua cheia, né? Você estaria olhando para a face totalmente iluminada. Seria uma Lua cheia e não haveria o eclipse lunar. Mais precisamente, essa representação de planos vai se dar mais ou menos como o que está aqui nesta figura, né? Ó, a Terra, o Sol e a Lua desalinhada numa região que não é a de sombra da Terra. Portanto, você observaria uma Lua cheia normal, mas sem eclipse. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se você curtiu, por favor, dê o seu like, isso vai ajudar no crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos, colegas, e eu tenho um outro canal onde eu faço divulgação científica. Caso você tenha interesse em neurociência, filosofia, mitologia, dentre outras coisas, acesse também Professor Pablo Teru. Muito obrigado, tchau!